Olá a todos, amados irmãos e irmãs. Hoje vamos dando continuidade ao nosso segundo capítulo, parte 3. Estamos falando do livro Sonhos de São João Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. Já falamos do céu, agora estamos falando do inferno. Amados irmãos, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilhe, comente a sua opinião. É muito importante para o nosso canal. Participe. Tem alguma sugestão? Tem alguma opinião? O que deve melhorar? O que deve mudar? Tá bom? Vamos atender todos com maior carinho. Tá bom? Ajude o nosso canal a crescer. A evangelização ela deve se espalhar pelo mundo, né? E a sua colaboração é espalhar o canal aí, divulgar, compartilhe para outras pessoas, apresente, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu queria tanto ajudar, eu queria tanto evangelizar, mas não tenho esse dom, não tenho. Todos nós temos dons, todos nós somos agraciados por Deus, a nós foram entregues talentos. Basta a gente perceber, observar, né? E usar para o bem. Então, amados irmãos, amadas irmãs, às vezes você não consegue falar diante das câmeras de algo que Deus tem para na vida das pessoas. Mas existem outras pessoas que conseguem evangelizar através das câmeras. Então, use do dom dessas pessoas e evangelize você também, compartilhando, mostrando para outras pessoas o caminho, né? Nós formamos um corpo, cada membro tem a sua função, tá bom? Somos todos agraciados por Deus, nós todos somos bons naquilo que fazemos. Talvez o meu dom não seja igual ao seu, e o seu não seja igual ao meu, e nós fazemos parte desse corpo. Uma mão não pode fazer a função da perna, né? Uma mão não pode fazer a função do peito, do pescoço, entendeu? Então Jesus Cristo é a cabeça, nós somos um membro, cada um fazendo aquilo que é necessário, cada um fazendo aquilo que sabe. Nós formamos a igreja, tá bom, amados irmãos e amadas irmãs? Não deixe de compartilhar, se inscrever, toque o sininho aí para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Você recebe de primeira mão aí no seu celular, tablet ou computador. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Iniciamos então o nosso segundo capítulo, parte 3. Paramos no capítulo anterior com a seguinte frase: de repente o guia recuou e com o rosto entristecido e desfeito fez sinal para que me afastasse, dizendo: então continuemos. Observa. Assustado, voltei os olhos para trás e vi uma grande distância por aquele rapidíssimo caminho alguém que caía precipitadamente. Conforme ia se aproximando, procurava fixar-lhe o rosto. Afinal, reconheci nele um dos meus jovens. Seus cabelos, em parte desordenados e erriçados, em parte lançados para trás por efeito do vento, os braços estendidos para adiante
em atitude de quem nada para escapar de um naufrágio. Queria parar e não podia, tropeçava nas pedras salientes do caminho e elas mesmas serviam para dar-lhe mais impulso na queda. Corramos, vamos para lá ajudá-lo, dizia eu, enquanto estendia para ele as mãos. Não, deixa, dizia-me o guia, porque não posso pará-lo. Não sabes como é terrível a vingança de Deus. Olha só, amados irmãos, não sabes como é terrível a vingança de Deus. Porventura, crês que és capaz de parar alguém que foge da cólera acesa do Senhor? Entre mentes, os jovens voltando a cabeça para trás e olhando os olhos esbugalhados para ver se a ira de Deus o perseguia, lançava-se ao fundo e ia chocar-se na porta de bronze, como se, em sua fuga, não pudesse encontrar melhor refúgio. Por que, perguntava eu, aquele jovem olha para trás com tanto espanto? Por que aquele jovem olha para trás com tanto espanto? Perguntou São João Bosco ao guia. Você que está pegando o canal agora, é Os Sonhos de São João Bosco, o nome do livro. No primeiro capítulo foi falado do céu, onde ele é elevado ao céu e tem um diálogo com São Francisco Sávio. Nesse segundo capítulo, um guia, com certeza um anjo, o leva para conhecer o inferno e relatar algumas coisas que acontecem lá para São João Bosco. Então, quando ele fala guia, é a pessoa que está o guiando nesse sonho. Porque a ira de Deus atravessa todas as portas do inferno e vai atormentá-los até em meio do fogo. De fato, ante aquele encontrarão com estrondo se abriu a porta. Por trás dela abriram-se ao mesmo tempo com um estrondo ensurdecedor 2, 10, 100, 1000 portas mais, empurradas pelo jovem que era levado por um torvelinho invisível, irresistível, velocíssimo. Todas essas portas de bronze, uma de frente à outra, embora a grande distância, ficavam um instante abertas. Vi no fundo muito distante, como que a boca de um grande forno, enquanto o jovem se precipitava naquela foragem, elevaram-se bolas de fogo. As portas voltaram a fechar e com a mesma rapidez com que se haviam aberto, tirei então minha caderneta para escrever o nome e o sobrenome daquele desgraçado. Mas o guia, segurando-me pelo braço, intimou-me. Espera, observa novamente. Olhei e presenciei outro espetáculo. Vi que por aquele vertente se precipitavam outros 3 jovens das nossas casas, os quais, à maneira de 3 pedras, rolavam rapidissimamente um após o outro. Tinham os braços abertos e urravam de terror. Chegaram ao fundo, foram bater na primeira porta. No mesmo instante reconheci todos os 3. A porta se abriu por trás delas. As outras 1000, os jovens foram empurrados no compridíssimo corredor. Ouviu-se um prolongado rumor infernal que se afastava mais e mais e desapareceram, cerrando-se as portas. Muitos outros, pouco a pouco, foram caindo atrás desses. Vi cair um pobrezinho empurrado por um pérfido companheiro. Uns caíram sós, outros acompanhados, uns seguros pelos braços e outros soltos. Ainda que bastante juntos uns dos jovens, todos levavam escrito na fronte o seu pecado. Eu os chamava com grande aflição, enquanto caíam, mas os jovens não me ouviam. Retumbavam
As portas infernais, ao abrir-se, fechavam-se depois e seguia-se um silêncio sepulcral. Eis uma das causas principais de tantas condenações, exclamou o guia. Maus livros, maus companheiros e hábitos perversos. Os laços que antes havia visto eram os que arrastavam os jovens ao precipício. Ao ver caírem tantos deles, disse com uma voz isolada: mas então é inútil trabalharmos em nossos colégios, se tantos os rapazes aos quais aguarda esse fim, não haverá nenhum outro remédio para impedir a perda de tantas almas. Respondeu o guia: esse é o estado atual em que se encontram, e se morressem para cá, viriam sem mais. Nesse caso, deixe-me anotar os seus nomes para que eu possa avisá-los, pô-los no caminho do paraíso, e crês algum deles avisados se corrigiriam. No primeiro momento, o aviso os impressionará, depois o desprezarão, dizendo: é um sonho, e ficarão piores do que antes. Outros, sabendo-se descobertos, frequentarão os sacramentos, mas sem boa vontade e sem mérito, porque não farão bem. Outros se confessarão, mas só por temor momentâneo do inferno, sem arrancar de seu coração o afeto ao pecado. Não há então remédio para esses desgraçados? Dá-me um remédio para que eu possa salvá-lo, perguntou São João Bosco. Eles têm superiores que lhe obedecem, têm um regulamento que observam, têm os sacramentos que os frequentem. Nesse meio tempo, precipitou-se outro bando de jovens e as portas ficaram abertas por uns instantes. Entra tu também, me disse o guia. Retrocedi horrorizado, estava com a ideia de que devia voltar logo ao oratório para avisar os jovens e assegurá-los para que nenhum se perdesse. Mas o guia insistiu: vem e aprenderás muitas coisas. Diz-me antes, porém, queres ir só ou acompanhado? E o nosso segundo capítulo, parte 3, vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã continuamos o nosso livro Sonhos de São João Bosco. Paz e bem. Deus abençoe a todos vocês.